Janaína, você sabia que não é só agricultura de precisão que tem no mercado do agro, né? Não, tem pecuária de precisão também, né, Pedro? Aquele conta-gotas, toda a gestão, tudo dentro de um hub de inovação aí na sua pecuária. Você não tem? Pois é, aqui a gente vai falar sobre pecuária leiteira de precisão. Tem como ser exatamente preciso na pecuária leiteira, Pedro? Tem demais, né? Com certeza tem. Tem muita tecnologia envolvida, muito conhecimento, muito estudo e muito investimento também, né? Nesse mercado, já que a gente está agora em era de inteligências artificiais, softwares, vários outros recursos aí que com certeza vão potencializar esse mercado, que também não está no momento dos melhores não, né, Janaína? Está num momento difícil, né? Mas nós vamos dizer que o mercado leiteiro, apesar das consequências, das crises que vem tendo aí, o produtor ele pode fazer muito bem a parte dele e a tecnologia pode ajudar demais. Deixando aí de enrolação, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em ciência animal também pela UFMT e tem MBA em gestão comercial pela FGV. Atualmente é gerente de canais de vendas da Rumina, com mais de 20 anos de experiência na área técnico-comercial de ruminantes. Estou falando dele, Evandro Alberton. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro10. Obrigado. Seja bem-vindo, Evandro. Opa, tudo bem? Obrigado. E o que seria a Rumina, assim, só pra gente, né? Porque às vezes a gente falou, ele é gerente da área... Peraí, deixa eu pegar aqui, gente, quem sabe faz ao vivo. Gerente de canais de vendas da Rumina. Quando fala Rumina, a gente lembra, né, lá da vaquinha, tem a ver? Rumina, ela é um ecossistema de soluções digitais para o agro. Então, tudo que a gente falar aí em software, em gestão de fazenda, a gente entra aí nesse mercado da pecuária 4.0, pecuária 5.0. Então, tudo que você pensa em soluções, a Rumina trabalha. Hoje, o foco maior da empresa é a pecuária de leite, mas também a gente tem um produto voltado para a pecuária de corte. E quando a gente fala em pecuária de leite, né, Pedro? A gente até em podcasts anteriores, você que nos acompanha aí sempre, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, a gente falou de uma crise que a pecuária leiteira vive, né? Por conta de alta das importações, baixa nos preços pagos ao produtor. A gente tem falado isso muito no portal Agro2. E eu creio que essa parte de tecnologia, ela vem agregar muito e ajudar o produtor nessa parte de oscilação de mercado, né? Porque se eu tenho na ponta do lápis o que eu gasto, né, Pedro? Ou o que está acontecendo na minha fazenda, é mais fácil de eu fazer a minha parte bem feita para eu não ter tanto prejuízo, não é isso, Evandro? Isso mesmo. A gente precisa fazer essa gestão de dados, né? Então, quanto mais informações eu tiver, e o que a gente vê muito de diferença, né? Hoje você tem um monte de acesso à informação. Então, você vê o pecuarista, ele faz a junção de muitas informações. Onde está a maior dificuldade? É que essas informações, o pecuarista ele não consegue colocar isso tudo de uma forma onde ele consiga analisar ou onde ele consiga, através de uma ferramenta de gestão, mostrar para ele quais são os melhores caminhos. Então, nessa mão aí que a gente tem esses softwares de gestão, essa inteligência artificial que ajuda o pecuarista nessas tomadas de decisões aí. A gente tem muito decisões no campo voltadas em cima do rebanho como um todo, o contexto como um todo da fazenda. Mas cada vez a gente vem nessa precisão onde você precisa tomar decisões voltadas em cima do animal, da vaca. O que aquela vaca produz, o que aquela vaca pode me ajudar, o que aquela vaca está passando de problemas e que eu posso aqui do meu lado atuar. Então nisso que a gente precisa estar cada vez mais inteirado dentro da fazenda para passar por esses momentos aí de crise que a gente sabe que na pecuária leiteira são cíclicos, né? Então calma um pouco, espera passar, daqui a pouco volta, o mercado sinaliza aí para a sequência desse final de ano um aumento aí no consumo, na demanda de leite no mercado, tem condições climáticas interferindo aí, mas a perspectiva aí do mercado é que daqui para o final do ano as coisas se estabilizem e o pecuarista volte a ganhar dinheiro aí. É muita loucura, né? Porque aqui em agosto, aqui em Goiás, tá chovendo e caindo pé d'água aqui, esse El Ninho tá meio atrapalhado, né? Rapaz, esse fenômeno do El Ninho, os especialistas dizem aí que a gente deve ter uma mudança grande climática pelos próximos 2 anos. Então vale a pena a gente atentar e vale a pena a gente atentar no mercado, né?
Falando aí mais no mercado de leite, a gente tem, por exemplo, 2 grandes países produtores de leite exportadores, né? A Austrália e a Nova Zelândia, e as previsões de seca mostram que esses 2 países vão sofrer muito com seca. Então, se você tem de um lado 2 países sofrendo muito com a seca e, obviamente, interferindo em produção, e aí você tem um aumento da produção de leite e um aumento do custo, do preço dos produtos para importar, que é hoje o que o pecuarista sofre com essa importação de leite aqui no Brasil. Então, se você tem de um lado esses grandes players aí tendo problemas com seca, obviamente você tem outros players aí, que inclui o Brasil, podendo se beneficiar desse negócio e aí o preço do leite podendo subir. Evandro, e assim, hoje a cadeia do leite como um todo, né, é uma cadeia que a gente vê que ela não tá mais dando espaço para o amadorismo, né? O desafio, né, tá grande, né, no mercado com essa questão das importações, do custo de produção, né, que os grãos também aumentaram de preço, depois abaixaram, né? Fica nessa volatilidade de preço. E hoje, você acha que ainda existe espaço para aquele produtor que está ali na caderneta, que está no Excel, assim, que ainda não automatizou e viu o seu negócio como uma empresa de fato? Cara, esse pecuarista ele tende cada vez mais ir saindo da atividade. Esse é um movimento que a gente já observa de pequenas propriedades, agriculturas familiares saindo da atividade justamente por falta de todo esse trabalho aí de automação, de gestão de dados, de gestão de informação. E quando a gente tem situações igual essa, de uma crise no setor, e você não tem a capacidade de fazer uma gestão eficiente dos seus dados, a tendência é que você fique muito mais à mercê do mercado, e aí a sua lucratividade, a lucratividade da atividade pecuária leiteira, que já é bem estreita, você acaba ficando cada vez mais fora, e aí chega um momento que você precisa desistir. A gente tem uma situação acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde a cada ano a gente observa uma diminuição dos produtores de leite. E muitas dessas situações está relacionado à falta de informação, à falta de gestão. Ferramentas tem. Claro que quando a gente fala de tecnologia, você ainda tem ferramentas que nem sempre elas são acessíveis, mas um monte já são acessíveis. Cabe o pecuarista entender aí no contexto dele o que é acessível, o que não, e o que as inúmeras empresas aí do setor podem ajudar o pecuarista nessas tomadas de decisões também. Interessante ele falar isso, ele é médico veterinário. Mas eu queria que você falasse como que você foi parar em hub, né, de inovação voltado para a pecuária leiteira. Porque às vezes quando a gente fala médico veterinário, na cabeça das pessoas, o que você pensa? Um médico veterinário lidando com grandes animais no campo. Ou que tá capando gato, né? Ou que é médico veterinário de pequenos animais, Esse né? capagato nunca foi a minha área. Eu tenho 20 anos de formado. A linha pet, né? Desde a época da faculdade, nunca foi que eu gostei de mexer. Eu sempre gostei de mexer com grandes animais, então saí da faculdade e fui trabalhar com nutrição animal. Trabalhei aí 17 anos, 18 anos com nutrição animal. E aí vim uma oportunidade de trabalhar com tecnologia, com canais de vendas, com estruturação de um modelo diferente de negócio que a Rumina propõe aqui para o segmento. Desde semana do dia 14 de agosto a gente startou um modelo novo de negócio, com a ideia de trazer as nossas tecnologias, trazer a solução digital para mais próximo do pecuarista. Então, a gente startou um modelo de franquia e o que a gente espera com isso é justamente trazer o pecuarista mais próximo. Escalar. Isso, escalar o negócio. A nossa ideia é que esse franqueado ele esteja dentro da fazenda. Então, a gente dividiu áreas no Brasil inteiro, áreas menores, para que esse nosso franqueado, que tem conhecimento técnico, são todos técnicos, agrônomos, veterinários ou tecnistas, e vão poder levar as soluções no campo, e mais do que levar a solução, não é só chegar lá e deixar a solução, é treinar e ajudar o pecuarista a utilizar todas as ferramentas disponíveis aí. Bacana. Aí você tava falando da sua história aí você sempre quis mexer com grandes portes. Sim. E por que você escolheu a veterinária, trabalhar no agro? Cara, quando fui embora para Cuiabá aí, para estudar onde eu me formei... Mas você é de Goiânia? Eu tenho 6 anos que eu moro aqui. Eu já rodei bastante. Eu sou paranaense, mas morei no Mato Grosso do Sul,
Depois fui para Cuiabá, onde eu me formei. Fui para Rondônia, fiquei 8 anos em Rondônia. Rondônia tá potência, não? E agora tem 7 para 8 anos que eu tô aqui. Vim para Goiânia para trabalhar com uma empresa de nutrição animal e hoje eu tô na Rumina. E sempre me identifiquei com grandes animais, sempre com fazendas. Nunca foi a minha pegada trabalhar com gato, com cachorro. Cachorro é o que eu tenho em casa para brincar com os meninos. Agora, se depender de fazer uma cirurgia, acho que eu vou morrer de fome. não dá. Mas a pecuária leiteira, né? Tá com esse problema, tá difícil. A gente fez até um episódio passado aqui com um especialista aí de mercado. Mas enfim, as perspectivas são boas, né? Mas é que igual você fala, é um ciclo, né? É um ciclo. Agora tá no ciclo de baixa, mas loguinho vem. A arroba também tá sofrendo, né? A gente tá vendo a arroba abaixo de R$200, pô. Pois é, a gente pensar que chegou a arroba a R$300, acima de R$300, né? E agora tá 200. Você tem um lado que você tem um custo de produção que baixou um pouco, né? Por conta dos principais insumos, aí soja e milho, né? Mas quando a gente faz essa análise da parte de nutrição para a pecuária de leite, a gente tem uma diminuição do preço pago pelo litro de leite para o pecuarista aí na ordem de 20%, mas você tem um custo da dieta, um custo de nutrição baixando da ordem de 5%. Então a conta não acompanha. Então mais um motivo para o pecuarista, para o produtor que acompanha a gente aqui agora, entender que precisamos investir cada vez mais em tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ajudar nas tomadas de decisões. E o fato hoje dessa pecuária aí 5.0, hoje você tem software que ele até dá para você o que você precisa fazer. Então você tem aí uma pecuária 4.0 já bem atuante no mercado, relacionado muito à captação de informações. Você tem vacas andando com um sensor no pescoço, na orelha, no rumen, na pata, captando quanto ela caminha, quanto que ela anda, quanto que ela mexe a cabeça, quanto que ela rumina, tudo. Mas até então ela passa essas informações para uma central e você precisa depois interpretar esses dados. Hoje a gente já está no ponto de você ter tecnologias que fazem isso para você, que te ajudam na tomada de decisão. Claro que não vão tomar à frente do gestor, do administrador, mas eles já são meio caminho andado. A gente tem um exemplo aí de um pessoal da Itália que publicou um trabalho recentemente que eles estão mexendo, né? Através de informações da quantidade de células somáticas que o animal produz, do tempo que essa vaca está produzindo leite, do padrão racial desse animal e da estação do ano, ele consegue prever com 75% de acurácia como que essa vaca vai estar daqui um mês. Então, as atitudes que o pecuarista vai ter, ele já sabe, daqui um mês essa vaca vai estar produzindo tanto, pelo número de CCS que ela tem hoje, eu posso entender que daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias, esse animal pode ter problemas de mastite, então eu vou atuar antes. CCS é o quê? CCS é a quantidade de células somáticas. É uma contagem de células. É um indicador para mostrar que esse animal está com um problema na glândula mamária. Está com mastite. Você tem 2 tipos de mastite, clínica e subclínica. A clínica é fácil, você olhou o teto inchado, inflamado, quente, ok, beleza. E aí você vai separar e vai tentar tratar, enfim, aí a gente... Que aí já está mais avançada, né? Isso, aí você consegue observar. Mas você tem o outro lado, que são as mastites subclínicas, que essa você não vê, e aí onde a contagem de célula somática entra para você reconhecer esses animais. E aí é o grande problema, porque as perdas decorrentes desses casos de mastite subclínica, elas chegam a 70%. O que a gente estima hoje aí? O trabalho de pesquisa mostra que animais que têm de 400 a 600 mil CCS, quando você faz essa análise do tanque de resfriamento da fazenda, de 400 a 600 mil CCS no tanque por ml, você tem uma baixa de produção na fazenda de 15 a 20%. Uma doença que você não vê, que você não está tratando, mas que está no dia a dia interferindo no bolso. E se eu tiver ferramentas que me auxiliam a identificar esses animais com esse problema, a tratar quando for necessário, quanto isso significa para mim de prejuízo? Quanto que eu estou deixando de ganhar por eu não estar fazendo esse controle dos animais?
Tem um trabalho americano que mostra que você gastaria hoje $28 por vaca ano para fazer prevenção de mastite. Esse mesmo trabalho mostra que para você tratar este animal, média, você gasta $328 por vaca ano numa mastite subclínica e $350 a $360 por vaca ano numa mastite clínica. Muito mais fácil prevenir. Olha, e o que eu vou prevenir? No ano, você, né? E para prevenir, precisa da tecnologia, né? Porque Precisa controlar. hoje eu estava vindo para cá, um podcast falando sobre questão de segurança alimentar, como observar os alimentos. E eles citaram um extrato. Vou fazer uma analogia com a teta da vaca, por exemplo. O extrato, quando você coloca ele na geladeira, que você já abriu para ele usar, quando ele dá aquele mofinho por cima, o que a maioria da galera faz? Arranca só o mofo e continua comendo. Só que aquele mofo é o exemplo de que já está instalado um fungo ali, ó, há muito tempo. E só é visível naquele local, mas ali por dentro já está completamente tomado, né? De IFA microscópica. Isso. E na mastite, eu creio que nas doenças dos animais não é diferente, né? Quando um animal, quando o corpo expulsa para fora, é porque já tem uma infecção acontecendo. Eu gostaria que você me explicasse como que a tecnologia pode ajudar o produtor muito mais do que o olho nu dele. Eu sei que a gente tem pecuaristas do Brasil inteiro de diferentes classes, pequeno, médio, grande, que vem geralmente quando é pecuarista de leite, vem de uma família de pecuaristas desta área, né? É muito difícil ser pecuarista de leite se não tem uma família, né? Então acostumou a ser daquele jeito, né, Evandro? A fazer assim, porque meu pai fazia assim, porque meu avô fazia assim. Como que usar a tecnologia a seu favor para ver esse tipo de coisa e economizar dinheiro? E só um parênteses, você falando da fazenda dos filhos, né? Como a pecuária de leite sofre bastante com problemas de sucessão também, né? O agro geral, né? Sofre muito, né? E onde a tecnologia também pode ajudar nessas questões de sucessão também, está relacionado à tecnologia. O jovem gosta muito mais de tecnologia, o jovem está muito mais adepto. Né? Então, quando você tem na situação em que as fazendas usavam os modelos mais tradicionais aí de verificação de doenças, não encantava tanto os jovens. Então hoje com a tecnologia, você tem o jovem muito mais dentro da fazenda, muito mais próximo da fazenda, né? Falando um pouco você me perguntou aí da parte de tecnologia, e aí trazendo um pouco desse seu exemplo também do trato de tomate, né, com fungo, cada vez mais você vê a população se preocupando com saúde, com bem-estar, o mercado global em cima desses pontos. Um ponto extremamente importante é a utilização indiscriminada de antibiótico. Se a gente está produzindo alimento, a gente entende que esse alimento a gente precisa produzir ele para o mundo. Tem trabalhos aí que mostram que até 2050 a gente precisa aumentar em 70% a nossa capacidade de produzir proteína de origem animal. Caramba. E como que eu vou produzir isso? Investindo em tecnologia, investindo para o mercado internacional. O mercado internacional não aceita mais o uso indiscriminado de antibiótico e é prática corriqueira na atividade pecuária de leite a utilização de antibiótico. Observei um animal com mastite, padrão sempre foi: separa esse animal, antibiótico intramamário, 3 dias, 4 dias, 5 dias de antibiótico, descarta o leite e depois essa vaca volta. Isso começou lá na década de 1970 com os 5 pontos principais aí do controle de mastite, e um dos principais era esse, o uso indiscriminado de antibiótico. Hoje a gente tem a corrente de menos antibiótico, mas naquela época era quanto mais melhor, porque eu precisava tratar. Mas eu também acho que é porque não tinha conhecimento ainda. Não tinha como saber, né? E metia ficha. Vamos rodar. Né? Onde a tecnologia entra? A Rumen, ela tem um produto chamado On-Farm, que é nesse ponto que ele atua. O pecuarista, ele identificou um caso de mastite na fazenda, você coleta essa amostra de leite, faz a inoculação desse leite numa placa com meios de cultura, leva para a estufa, 24 horas depois, com o aplicativo no celular, com a inteligência artificial, aí a gente voltando à pecuária 5.0, com a inteligência artificial, você tira uma foto daquela placa e a inteligência artificial ela vai mostrar para você, vai te dizer se aquele animal que você viu que ele tinha mastite, se realmente tem bactéria lá dentro,
e se é necessário tratar o sistema, como a gente falou no começo, né? O que é a pecuária 5.0, né? Não basta ele te dar dados. A pecuária 5.0 ela vem com um sistema que mostra o que você deve fazer. E a inteligência artificial da OnFarm, que a Rumina tem, ela vai mostrar para o pecuarista que aquele animal que você suspeitava de mastite, obviamente, você tem a mastite, ok, os sinais inflamatórios estão lá, mas o agente causador, a bactéria que está lá, a vaca já está conseguindo curar ela sozinho, portanto, você não precisa tratar esse animal, você não precisa fazer o uso de antibiótico. Nós temos um número de análise para a gente entender o quanto que isso significa de dinheiro para o pecuarista. No OnFarm, hoje a gente tem cerca de 500 mil análises de animais suspeitos com mastite. Dessas 500 mil aí, 50% dessas vacas, 250 mil, foi de pecuaristas no Brasil inteiro que realmente viram aquele animal e suspeitaram que aquele animal tinha mastite clínica. Desses 250 mil análises, 125 mil, metade, não tinha agente. Não era necessário usar antibiótico. No máximo, um anti-inflamatório era o suficiente, em muitos casos nem isso precisava ser usado. Quando a gente traz isso do que eu falei lá, que um tratamento de uma vaca ano custa em média $380, eu deixei de 2019 para cá, quando eu tenho OnFarm, eu deixei de tratar 125 mil vacas a $380 que eu não gastei antibiótico, que o meu pecuarista não gastou. Mais do que não gastou, você não colocou no mercado um leite contaminado. Você não vendeu um leite contaminado. Então, assim, o número mostra claramente o tanto que a gente pode economizar. Quando eu vou para outra ponta do mercado, dessas 500 mil análises nossas, 30% dessas análises são de animais com mastite subclínica. E desses animais, 45% não tinham mastite. Então, quando eu vou juntando os números ao longo do tempo, nós temos mais de 250 mil animais que eu não coloquei antibiótico, que eu não precisei tratar. É aí onde a tecnologia entra. Ao ponto de falar para o pecuarista, este animal tem mastite, o antibiótico que você vai usar para combater essa mastite é esse. Lógico que a fazenda, junto com o técnico, com o veterinário que dá suporte, vai entender aquele tratamento. E mais ainda, ele vai te mostrar que aquela bactéria é fundo contagioso ou fundo ambiental, e aí eu, proprietário, junto com o meu técnico, vou entender, bom, agora o manejo que eu preciso fazer para este tipo de bactéria que está cometendo o meu rebanho é esse. Bacana. E quando você fala em antibiótico, é como se fosse o nosso defensivo agrícola da agricultura. É caro, né? Não é uma coisa barata para comprar, é igual você ir na farmácia, né? Você vai na farmácia, é raras vezes que você vai comprar algum remédio e você gasta menos de 100, né, Pedro? Dá R$100 hoje não é nada. R$100 dá o quê? 2 de pirona e... Não, Os de pirona e um sorrisal. Já foi. Acabou. E o tanto que isso é problemático, o uso indiscriminado de antibiótico, tem um outro trabalho aí que mostra o índice de mortalidade de seres humanos por conta de resistência a antibiótico. Nossa, é muito. Né? Que esse trabalho mostra que só nas Américas, se a gente continuar com esse índice indiscriminado de utilização de antibiótico, nós teremos em 2050 cerca de 392 mil pessoas que morrerão nas Américas em decorrência de problema de resistência com antibiótico, vindo principalmente do uso indiscriminado desses antibióticos na pecuária. Perfeito. Isso aí é igual a gente vê na agricultura já, né? Na agricultura isso já acontece com planta daninha. Então, por exemplo, o próprio uso do glifosato mesmo, né? A gente tinha buva, aí, erva de Santa Luzia, várias outras daninhas aí que com a dosagem de 1 litro, 800 ml por hectare você matava. Agora tem que ser 3 litros, 4 litros, já vi casos de 5 litros por hectare. As resistências e um agravante quando a gente trabalha com antibiótico, tem pelo menos 35 anos que não é lançado uma molécula nova de antibiótico. O que a gente tem hoje são variações das moléculas. Tipo mutação, né? Você vai mexendo tirando propriedade nas moléculas. Mas, efetivamente, uma molécula nova, uma descoberta, não tem.
Então, se eu começo a ter problemas de resistência por uso indiscriminado de antibiótico, o que eu vou fazer? Porque daqui a pouco essas variações de moléculas existentes acabam. E aí eu começo a ter grandes problemas de resistência, e aí não só para o animal, mas o mais agravante para nós, né? E até que começa a pesquisar uma nova, até que começa a chegar no mercado. Aí, mas até que chega. E o problema maior dessas pesquisas está no dinheiro. É muito caro, né? É uma correlação, né, entre quanto dinheiro é necessário para que eu vou investir para descobrir uma nova molécula e quanto que isso me traria de dinheiro lá na frente. Talvez essa conta, hoje ela não paga. Por isso, 35 anos sem uma molécula nova. Verdade. Né? Então, poxa, as indústrias aí, elas não são ONGs aí, né? Uhum. No final do dia, precisa pagar a conta, né? Uhum. E se você não tem uma ideia de que você pode ganhar dinheiro com essa transação, é óbvio que ninguém vai desenvolver nada, vai investir nada, né? Tudo lei da oferta, né? Se você não tem, não vai investir. E a Rumina é aquela que tem acho que eu vi na Interleite, né? A gente viu lá na Interleite. Foi a que você entrevistou. Um mini laboratório, isso, né? Que aí o produtor ele compra esse kit e ele fica na fazenda dele ali, ele suspeitou, ele vai lá, ele mesmo faz o teste? Isso. O kit, a estufa, o pecuarista não compra. Essa é uma das vantagens da Rumina. Aquela estufa, ela vai para a fazenda em comodato. Mas não estufa, né, gente? O forno de micro-ondas. É desse tamanhozinho. Uma caixinha de chocadeira aqui. Isso, assim. Pequenininha. A gente fala estufa, quando o pessoal não vê, acha que é um negócio fora da realidade, né? Isso, um forninho de micro-ondas que faz as análises, e as análises simples, feitas na própria fazenda. A nossa equipe vai junto, vai acompanhar e vai treinar o pessoal da fazenda quantas vezes for necessárias aí para fazer o teste. E essa grande diferencial está na possibilidade de você saber o que está acontecendo na sua fazenda e você tratar exatamente o problema que você tem. Tratar aquilo que precisa tratar e não tratar o que não precisa. Boa. Acho que esse é a grande economia do negócio. Porque quando a gente faz a conta de um caso de mastite, né? De onde veio lá os 300 e tantos dólares dos americanos, né? Vem, obviamente, do custo com antibiótico, é claro, mas vem do prejuízo muito maior, que é o descarte do leite. E o custo de oportunidade, né? Daquele investimento, do tempo, daquele animal. Tudo que você perdeu aí, né? De maneira geral, o que os trabalhos mostram, né? Que uma vaca com mastite e que ela não foi bem trabalhada, bem curada, ela nunca mais volta a produzir aquilo que ela produzia. Então, você tem uma vaca de 40 litros dia, tem um caso de mastite, ela vai reduzir lá para 20, 25, e depois ela vai retornar para os seus 30, quando muito, 30 litros. Então, o que você perdeu no resto da vida de produtividade desse animal por você não ter feito um tratamento correto? O on-farm, ele faz justamente isso, evitar que você trate o animal de forma desnecessária, custo desnecessário, resistência desnecessária, perder peito desnecessária, por isso essa ferramenta. E aí a Rumina tem tantas outras ferramentas aí que pode ajudar o pecuarista também aí. Ivan, e a gente está falando aí de um animal aí top de linha, vamos supor, produtor de leite, aí uma vaca dessa aí que é de 8 mil reais, 10 mil reais mais ou menos? Não tem mais vaca de 8 mil reais não. Não tem não? Olha que eu tô por fora, Não, hoje... Você pegar a vaca de 40 litros, de 45 litros, você está falando em vacas acima de 15 mil reais. 15 mil reais. Girolando. Os holandeses. Que aqui em Goiás, por questão do clima, né? Muito então, girolando. Você ter holandês ativo mais, mesmo, mais complicado, né? Mas você tem muito girolando de alta produção. 15 conto. E aí você deixar esse animal perder por um erro de manejo, né? Olha quanto prejuízo você teve aí com esse animal por talvez a tecnologia é muito cara. Cara, hoje perdeu dinheiro. Cara, se eu pensar que eu tenho pacotes aí no farm a partir de R$377 e eu perdi uma vaca de 15 mil,
R$ 377 por mês. Por mês. Por mês para você ter... Por animal? Não, você com 377 você recebe um kit com 4 placas que você faz até 8 testes por mês na sua fazenda. Então, quando eu divido aí por número de animais, você vê que o custo muito barato. e a relação do on-farm é bem clara. Para cada real investido, você tem 5 de lucro. Pronto, Então, batida. Aí a conta. Quando entra um on-farm na sua propriedade... Para cada R$1 que você investe, eu ganho 5 pelos tratamentos que eu não preciso fazer. Pensando que os números nossos mostram que 50% dos casos eu não preciso tratar, essa é a conta, de 1 para 5. Aí que tá toda a diferença, né, Evandro? Tá toda a diferença aí em saber o que precisa tratar e o que não precisa tratar. Porque às vezes você tá dando um tiro de 12 numa formiguinha, né? Pra quê? Desnecessário. Total, olho nu não dá conta de ver, né? E o sistema, ele mostra pra você. O sistema, ele diz o que você tem que fazer. Hoje, você não precisa viajar, pensar, olhar a plaquinha. Pra São Paulo. Acabou, você olhou, tirou uma fotinho com o seu celular, o smartphone, o aplicativo tá no seu celular, vai dizer que a bactéria que tá ali é essa, a chance de cura é essa, o antibiótico é esse. Acabou, você não tem trabalho. Nem de ficar pensando o que eu vou fazer. O sistema, ele já dá tudo para você, tudo. E fora que o animal agradece, né? Porque a gente está falando hoje não é só de sustentabilidade na parte do alimento em si. Sustentabilidade, bem-estar animal também. Se eu invisto menos remédio no animal, o animal agradece, né? Com certeza. E o consumidor final agradece, o mercado agradece. E quando a gente começa a escalar esse negócio em nível nacional, de produtividade, de mercado, de exportação, restrição cada vez maior, o mercado consumidor, o consumidor, ele é muito mais atento a bem-estar, a sustentabilidade, antibiótico, e eu tenho que produzir alimento para esse consumidor. Se o consumidor exige um produto com pouca utilização de antibiótico, se o consumidor exige sustentabilidade, bem-estar animal, eu tenho que produzir para ele, porque no final do dia, quem vai pagar minha conta é o consumidor. É ele que dita o que eu preciso produzir, como eu preciso produzir, porque não adianta nada eu produzir um alimento que no final do dia eu não vou ter para quem vender. Boa. Evandro, e hoje qual que é a principal bactéria que causa mastite? Cara, você tem a linha das Strepto e das Staphylos, são as que causam o maior problema de mastite. Aí você tem... É 90%. As análises mostram que os áureos, os Strepto não áureos, eles trabalham aí na faixa de 37% dos nossos casos de mastite. Aí você tem mastites clínicas, onde você tem micoplasma e E. coli também sendo bem responsável pelos casos de mastite, e aí sim a vantagem é você saber que o antibiótico específico para tratar a Galactiae, para você tratar áureos, para você tratar micoplasma, para você tratar E. coli, que são, nos números que a gente tem, a de maior prevalência nos casos de mastite. Então, se eu pegar aí, por exemplo, se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige. Por exemplo, então, se uma pessoa ingerir um leite que tem Escherichia coli, por exemplo, ele vai ter uma diarreia. Vai ser contaminado ou não? Não necessariamente, mas dependendo do nível de contaminação, você vai ter problema. Vai ter uma diarreazinha ali, né? Vai ter. O pessoal às vezes costuma pegar esse leite e dar para bezerro, né? Uhum. O leite está contaminado, eu dou para bezerro. No final você vai ter problemas com diarreia. Vai ter que tratar o bezerro. Tá tudo tranquilo. Trata o bezerro. Ficou barato depois. Ficou barato. Mas quando a gente fala da indústria de leite aqui no Brasil, tem um rigoroso sistema de análise do CS. Me ajuda. CCS. Tem essa contagem. Tem essa contagem. Então, chegou na indústria, é feito esse teste, né? Então, se o leite passou daquela quantidade de células, eles não recebem, né? Isso, até porque existe uma normativa do Ministério da Agricultura com relação à quantidade de CCS, e aí essa análise é feita no tanque de resfriamento do leite da fazenda. Então, eu preciso ter respeitar essa norma, e obviamente o laticínio tem que respeitar essa norma,
E a quantidade de CCS, a quantidade de células somáticas, ela está estreitamente relacionada com baixa produtividade. Alta CCS, baixa produtividade. É quase que uma obrigação do pecuarista manter a análise de CCS no tanque do resfriamento do leite da fazenda. De forma geral, o pecuarista ele faz essas análises de CCS no tanque uma vez por mês. O mundo ideal, né, é que eu fizesse essas análises de todos os animais da minha fazenda, teto por teto, observando a alta CCS, faço a cultura no nosso laboratório, no on-farm, e trato o que for necessário. Qual que é o problema disso? É o custo desses testes, é o trabalho, é a mão de obra de você coletar leite por leite, teto por teto, animal por animal, que fica bem complicado, mas o mundo ideal é esse. Mas pelo menos que você faça, o pessoal hoje fala em você fazer 2, 3 análises de CCS por mês no tanque. E tem um outro teste também que é feito, que é o CMT. O que esse CMT pega? Pega a quantidade de contaminantes ambiental. Então você tem o CCS que está relacionado a problemas no úbere, no peito, e você tem o CMT relacionado a problemas ambientais. Alta CMT no tanque significa que o meu manejo, a minha condição de higiene está com problema. Como eu tenho mastites ambientais, e hoje as mastites com bactérias de fundo ambiental são as mais graves, é um indicativo de que eu preciso melhorar o ambiente dos meus animais, porque o meu teste deu alto. E fora quando a gente fala na cadeia leiteira do Brasil, a maioria dos produtores que estão produzindo aí, ele tem para quem vender, ou seja, ele é integrado de alguma indústria. Então, se as células somáticas começam a ser maiores, ou seja, a produção dele começa a cair, a indústria vai conseguir perceber esse produtor que está caindo aí, né? Então, ela vai exigir um produtor com um padrão, que é aí que entra a tecnologia. O produtor não tem como mais ficar fazendo as coisas na ponta do lápis, né? E a indústria paga, né? Então, algumas indústrias, alguns laticínios, elas bonificam o pecuarista por quantidades de CCS baixa no tanque. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer essas análises, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses meus animais de uma forma mais saudável e no final receber mais por isso, porque o laticínio está me pagando mais por isso, por que não? Por que não investir em tecnologia? Todo mundo, toda fazenda, você separa X litros de leite para dar para os bezerros, né? E pensando que eu pudesse fazer um teste de CCS em todos os meus animais. Animais com CCS mais alta, eu poderia pegar esse leite e dar para os bezerros. Não é um leite contaminado. Eu posso até passar esse leite pelo sistema de pasteurização dentro da fazenda e dar para os bezerros e colocar no tanque da minha fazenda, que é o leite que o laticínio vai levar, daquelas vacas boas. Eu não fiz nada, eu não tratei nada, é simples questão de manejo. Eu estou oferecendo para um bezerro o leite que ele precisa tomar e estou vendendo para o laticínio um leite com menor quantidade de CCS. O que significa no final do dia para mim? Dinheiro, porque o laticínio paga por isso. Significa para o consumidor final um leite de melhor qualidade. E quando a gente fala nisso, não só da mastite, a gente tem outras doenças também, né? Quais são as outras soluções que a Ruminant ajuda o produtor? Você tem muito a parte de gestão de dados. A gente fala muito da questão da mastite relacionada a problemas no peito, que é o mais visível. Uhum. Só que a gente tem que ver que, por exemplo, a mastite ela está extremamente relacionada a problemas reprodutivos. A glândula mamária ela faz parte de todo o sistema reprodutivo da vaca. Então, se eu tenho casos maiores de mastite, eu tenho problemas reprodutivos. Problemas graves, eu tenho situação de estresse alta nesse animal por mastite, eu tenho uma alta produção de cortisol, vacas prenhas, eu posso ter problema de aborto. Eu posso ter problema de locomotor, eu posso ter problemas digestivos, eu estou gastando, o maior custo de uma fazenda está na dieta, então eu tenho uma vaca doente comendo a quantidade
que ela deveria comer para produzir 30 litros e não está, então significa custo. Quando eu venho para outras soluções, eu tenho software de gestão, por exemplo, o Ideagri, que é um software de gestão zootécnica e financeira da fazenda, que através de inúmeros dados que o pecuarista vai imputando na ferramenta, eu consigo trazer uma infinidade de relatórios que vão me ajudar a identificar outros problemas. Será que essa vaca que eu estou inseminando aqui, ela realmente está emprenhando? Será que eu não estou gastando sêmen, gastando hormônios, né, desnecessários nos processos de ATF nesse animal, por eu não ter um controle e saber exatamente os números, o que está acontecendo nesse animal? Então, a Rumina tem essas soluções aí para ajudar o pecuarista, e tem outras que a gente pode ajudar aí a melhorar a produtividade da fazenda. Bacana. Isso englobando o produtor de mamana caducando. Do pequenininho ao grandão. Do Compost Barn, do Freestall. Hoje a Rumina está nas principais fazendas aí do Brasil, das grandes fazendas, nas top 100 aí. A Rumina tá dentro com as diversas soluções. Aí acabamos de lançar aí um sensor que instala em cima da tampa do tanque de resfriamento do leite da fazenda, que ele mede em tempo real a temperatura e o volume do leite dentro do tanque. Isso tudo o pecuarista monitora pelo celular. Tá lá em São Paulo, tá ordenhando aqui, a fazenda dele está aqui em Arizona, e ele em tempo real está acompanhando se começou a ordenha, a hora que começou, a hora que acabou, quantos litros entrou, quantos saiu. Poxa, esqueceu lá o tanque, era para ter desligado, não desligou, o leite vai congelar, ele manda um comunicado avisando que o leite vai congelar, ele manda um comunicado para mim, um bip avisando, igual a mensagenzinha do WhatsApp, ele manda para mim informando que o tanque desligou, que acabou a energia na fazenda. De 15 em 15 minutos ele vai atualizando e eu vou monitorando de onde eu tiver tudo que está acontecendo na minha fazenda. O que faz com isso? Melhora a qualidade do leite, melhora os problemas de eu perder leite. Não E traz dinheiro, né? Não tem raras as vezes em que o pecuarista ordenhou, encheu o tanque, 1.000 litros de leite dentro do tanque e veio para a cidade. Nesse meio tempo acabou a energia da fazenda. Voltou para a fazenda, o leite acabou. Às vezes tá entre uma ordenha e outro, o trabalhador rural tá lá tirando o descanso merecido dele, quando ele volta... Acabou, tá estragado o leite. Ou domingo à noite, né? Ou depois domingo à do noite. Fantástico acabou a energia. O que você vai ver? No outro dia Só segunda. No outro dia. Poxa, o caminhão do laticínio vai passar lá para coletar o leite 4 horas da manhã. Vai eu ficar acordado 4 horas da manhã esperando o caminhão chegar, bota a régua, tira, acompanha. Não, acabou. Com o celular eu sei quantos litros de leite tinha, qual era a temperatura, o caminhão passou, eu sei que hora que o tanque esvaziou, acabou tudo. Que massa. E tudo deixando o bip ligado lá na beira como fala, no criado mudo lá. Não, e pensa, quando a gente volta a falar dessa tecnologia 5.0, você pensa no futuro, esse aplicativo, ele me avisando que o leite vai congelar. Eu tenho que sair correndo e ir lá desligar o tanque. E se o próprio sistema, ao invés disso, ele me avisa que o leite vai congelar, mas ele mesmo desligou a máquina e já me avisou, ó, já desliguei aqui, viu? Eu não precisei fazer nada. Daqui uns minutos eu ligo de Daí novo. eu ligo de novo. Um termostato lá. Pronto. Né? Essa é a pecuária que a gente está falando de precisão, pecuária 5.0. Hein, Bacana. Então, pra gente ir caminhando pro final aí já, né, Janaína? O teste do copinho já era, então? O teste da caneca telada, o teste da caneca de fundo escuro, essa ainda é primordial nas fazendas, né? É por aí que você observa os casos de mastite. Esse primários, né? Esse você tem que fazer todo início de ordenha, você precisa fazer. Claro que agora, você chegando nas ordenhas robotizadas, né? Nos modelos autônomos, né? Aí assim o copinho acabou, né? Você faz, só que aí todo o sistema do robô faz essa análise primária de saber se esse animal tá ou não com suspeita de mastite. Aí cabe ao pecuarista calibrar o robô aí se ele quer sensibilidade maior ou menor, mas aí nesse caso realmente acabou o copinho. É bacana ver, né? A interação dos animais com os robôs, gente. Rapaz, pecuária 5.0 meu avô mesmo. era produtor de leite ali de Bonfinópolis, quando eu era criança. Mas assim, naquela época, né? Isso tem alguns anos aí já, mas era vaca top e produzia era 20 litros.
Hoje 20 litros é uma vaca média, né? Se pegar as fazendas aí, tá no meio aí. Tá no meio, né? Meu padrasto tá lá, levantando de madrugada. Abraço, senhor Jair. Levantou de madrugada lá pra ordenhar, fazer ordenha. Quem é seu Jair? Seu Jair, meu padrasto. Aí, ó. Ordenha lá. Só que ordenha não é mais... Aí você já ia com um conhaquezinho também? Já fazia o... Eu não sei, o cafezinho da dona... O cafezinho da dona Antônia todo dia, 4 horas da manhã, tem que estar pronto pra ajudar, né? Mesmo que seja ordenha mecânica, o cara tem que estar lá, né? Colocando e tal, ajustando. Mas aos poucos vai mudando um pouquinho o horário, vai melhorando. A tecnologia tem que ajudar, né? Chega de sofrer, né? Não, o robozinho agora acabou. Aí a vaca entra pra ordenhar a hora que ela quer, sai a hora que ela quer e pronto. O cara de lá do telefone dele, ele consegue... Como é que fala? Ordenha. Ele tá lá deitado. Ordenha, pode começar. O robô. Você precisa que ele descanse 1 hora por dia para fazer a manutenção. O restante, a ordenha funciona 23 horas por dia. Sem ressaca. Sem problemas trabalhistas. Trabalha sozinha. E a vaca chega na sala de ordenha já escutando um sertanejo, já, né? E você mede, cara, você mede tudo, e a produtividade por peito, você mede quanto tempo ela ficou na sala. Cara, é um negócio sensacional. Fora da curva. E se você quiser saber mais dessa tecnologia 4.0, 5.0 na pecuária de leite, segue lá, @Rumina_oficial, o Pedro vai colocar aí na nossa tela, e também rumina.com.br, lá tem todas as soluções à disposição do pecuarista, né, Evandro? Isso, lá e tem os contatos, qualquer informação, e eu estou à disposição aí do pessoal, se quiser mais informação, a gente tá junto aí. Show de bola, é isso, obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Foi ótimo, muito esclarecedor. Bastante coisa para conversar da pecuária de leite, da pecuária 5.0 e estou à disposição aí de vocês. É sobre isso, não há espaço mais para amadorismo em nenhum setor e na pecuária de leite não é diferente. Eu sei que tem a mania da Gabriela, né? Todo setor tem, né? Eu nasci assim, meu pai fazia assim, nós vamos fazer assim para todo sempre, Gabriela. Mania de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tá engraçadinho, né? Mas não dá mais tempo de ser assim, né? Nenhuma área mais, nenhum profissional mais, seja ele produtor rural, seja de fora, seja na área que eu atuo, jornalismo, não dá mais espaço para amadorismo. A tecnologia está aí. Na minha área, por exemplo, o ChatGPT está aí para ajudar a gente a pesquisar mais rápido. E é sobre isso. Se você tem alguma dúvida, rebobina a fita, como eu gosto de dizer, assiste de novo, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho. Toda semana tem 2 podcasts entrando no ar para você de todos os assuntos relacionados à agricultura, pecuária, enfim, tecnologia, como a gente viu aqui hoje. E compartilha com um pecuarista amigo seu, né, Pedro? É isso aí, esparrama no mundo. Ajuda a gente a desmistificar esses assuntos aqui que envolvem o agro, porque é só com democratização e acesso à informação que a gente vai mais longe, né? E desenvolve nosso país, nossa economia e a nossa sociedade. É sobre isso. E falando em democratizar conhecimento, Portal Agro2, @Portal Agro2 em todas as redes sociais e também agro2.com.br, nosso portal de notícias, está sempre atualizado, cheio de notícia quentinha lá do agronegócio esperando por você. Meu @ é @Janaína Norato, me segue lá e tem também o do Pedro. Por Pedro Maia. É isso, gente. Mas você não usa o ChatGPT no seu artigo, não, né? Não, a gente ajuda na pesquisa, né? Mas a gente tem que conferir, porque a gente não sabe, né, o que o negócio oferece, né? Mas enfim, é sobre isso. Tecnologia tá aí para mudar a vida de todo mundo, para ajudar. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, até tchau. Mais.